Você já viu aqui no Planeta Campo como os dados ajudam a transformar a pecuária em um negócio mais eficiente e rentável? Agora a gente vai para o Mato Grosso, onde está o maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 30 milhões de cabeças de gado. Uma pecuária de grande escala que também avança em eficiência. E são muitos casos de sucesso. Um deles é o da Fazenda Rosane, em Nova Bandeirantes, no norte do estado. A propriedade existe desde 1998, passou por diferentes fases e hoje é referência na recria e engorda de Nelore a pasto. A Fazenda Rosane, ela existe desde 1998. Ela foi uma aquisição do meu pai, né? Meu pai toca a operação junto comigo, né? Devanir Della Rosa. E no início a gente trabalhou num sistema de ciclo completo, depois trabalhamos uma temporada com gado PO e estamos aí nos últimos 8, 10 anos trabalhando especificamente com recria e engorda. A nossa produção aqui ela é essencialmente em pasto. A gente trabalha com terminação intensiva em pasto e também com recria intensiva em pasto. A gente trabalhou durante muito tempo tentando entender como manejar a pastagem, né, para intensificar tanto a recria quanto a engorda em pastejos rotacionados. Então a gente aprendeu que o tamanho dos piquetes era importante, que a distância da água era importante, que o acesso ao coxo de sal, de proteinado, era igualmente importante. E mais recentemente, nos últimos 2 anos, a gente começou a trabalhar com terminação. E aí veio uma nova fase da fazenda, com implantação de fábrica de ração, com aquisição de equipamentos para carregadeira, distribuidor, e trabalhar fortemente para melhorar a logística dessa distribuição, dessa operação, para distribuir a ração nos pastos e ter a maior eficiência no processo de engorda. A fazenda ela foi dividida em 24 módulos ou setores. Cada módulo ele tem aí de 9 a 12 piquetes que tem um tamanho aproximado de 5 a 8 hectares. Né? Então cada setor desse tem ali de 2 a 3, às vezes até 4 remangas que dividem de 2 a 4 piquetes. E a terminação intensiva ela é feita com o trato dentro dessas remangas, né, dentro de um coxo de alto consumo. E normalmente durante o período de terminação, que dura de 90 a 130 dias, o lote de animais, que é de 100 a 120 cabeças, ele alterna em 2 a 3 piquetes, sempre no entorno desta remanga onde ele recebe a ração. A TIP, ou a terminação intensiva em pasto, ela é comumente realizada com trato diário, né, com um espaçamento, por exemplo, de 50 centímetros por cabeça, mas com algumas implicações, como por exemplo tratar todos os dias, incluindo o final de semana. Então a gente buscou uma alternativa que permitisse a gente não tratar de final de semana e até mesmo reduzir o número de tratos ao longo da semana. Então a caixa de alto consumo foi uma tecnologia que já existia no mercado, não tão difundida, que a gente testou, aprovou, fizemos algumas pequenas customizações e hoje tem sido bastante eficiente. Hoje a gente, num período de 100 a 120 dias de engorda, a gente visita o coxo do animal 25% dos dias, ou seja, basicamente 2 vezes por semana. A principal vantagem desse sistema é o ganho ou a economia no custo operacional, né? Porque comparando com o sistema que você tem que tratar todos os dias, e nessa época aqui, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, chove muito, então você teria que tratar 2 vezes ao dia, o seu ganho ele é assim, bastante significativo, porque em vez de 7 ou 14 vezes na semana tratado animal, você vai apenas 2. Tem uma coisa que não aparece nos números da fazenda, mas que faz diferença no resultado: gente. O trabalho no campo depende de pessoas capacitadas, motivadas e que se sentem parte do que estão construindo. Para o Henrique, o olhar não pode estar só no funcionário, é preciso ir além, entender o contexto familiar, porque a vida no campo também mudou e as necessidades de quem vive ali já não são mais as mesmas de antes. Uma outra linha que a gente trabalha fortemente dentro da fazenda é no aspecto social, ou seja, com uma perspectiva para o nosso colaborador. A fazenda, eu costumo dizer que ela é uma empresa diferente de outras, porque parte do seu time, dos seus colaboradores, eles residem na empresa. Então a gente não basta se preocupar em única e exclusivamente com o pagamento do salário no dia 5, por exemplo. Você tem que ter um olhar para casa, um olhar para o lazer, para a saúde, para a energia, para a internet. Então a gente tem feito algumas iniciativas nesse sentido para tentar melhorar a atração e principalmente a retenção dos nossos colaboradores.
A gente tem aqui tentado criar vagas de trabalho que possam ser ocupadas pelas esposas. Então, recentemente a gente inaugurou uma cantina, a gente empregou 2 esposas de 2 colaboradores que estão no time da pecuária, do gado. E tem outras frentes que vêm sendo estudadas para serem abertas para poder empregar mais esposas. A gente também tem uma iniciativa que foi uma ideia do nosso antigo gerente, que é permitir que as esposas cultivem mudas florestais que a gente vai utilizar para reflorestar as nascentes, as APPs, que esse é um projeto ativo dentro da fazenda, de preservação das APPs. E essas mudas, como é que elas são feitas? A gente consegue, de maneira subsidiada de alguns fornecedores, a semente desses componentes florestais. As esposas cultivam essas sementes, na hora que germina e está na altura de replantio, a fazenda compra desse pessoal a muda, gerando uma renda extra para eles, e a gente utiliza essa muda no reflorestamento. A gente tem assim, um olhar bastante racional para a sustentabilidade. A gente entende que não existe sustentabilidade ambiental e social se não houvesse sustentabilidade econômica. Então a gente trabalha muito forte em transcender o que a gente chama de diretoria ou os donos da propriedade, né? Transcender, fazer com que os dados transcendam a diretoria e chegue a qualquer nível de colaborador, para que eles entendam qual direção a gente está indo e como que a gente deve avançar. Porque uma vez que a empresa ela tenha resultado financeiro, a gente pode verdadeiramente focar em sustentabilidade social e ambiental. E felizmente, né, depois de uma longa jornada de investimento, esse é o momento que a fazenda vive hoje. Uma equipe estável é importante e ajuda a dar continuidade ao trabalho desenvolvido todos os dias no campo. Mas a pecuária moderna também exige atenção ao que acontece para fora da porteira. Preço, mercado, demanda, custos de produção. Hoje quem está à frente dos negócios precisa tomar decisão o tempo todo. Durante os 30 anos da fazenda, a gente passou 25 anos focado exclusivamente em aspectos zootécnicos, em produção e aumento de produtividade. Isso é muito importante, isso fez com que a gente cumprisse uma longa jornada de aprendizado e ainda segue essa jornada, mas nos últimos 5 anos a gente abriu uma nova janela que foi um olhar sobre a comercialização, né? Então isso mudou completamente o nosso modelo de enxergar a pecuária e permitiu a gente tomar algumas decisões muito mais assertivas do que a gente tomava lá atrás. E isso, em outras palavras, fez a gente entender que você pode ser o melhor nos índices zootécnicos, mas se você estiver comprando a categoria de animal errado, na hora errada, os seus resultados serão comprometidos, ou seja, a produção ela não superará o comércio. Então hoje, tanto produção quanto comércio tem frentes equivalentes aqui da nossa atenção e do nosso gasto de energia. Me impressionou muito, principalmente a parte da qualidade da pastagem que eles fazem, né? Eles têm integração lavoura, pecuária e floresta aqui também, mas assim, eu acho que é o olhar que eles têm para a pecuária profissional. Então a gente pode ver aqui algumas coisas que não é normal em fazendas, né? Como a integração lavoura-pecuária e também a TIP, né? Terminação intensiva a pasto de alto consumo. Então os coxos que você vê ali que cabem 6 toneladas de insumos, é algo que você não vê muito em fazendas, né? O que fica de lição é que hoje a pecuária ela não é mais a forma que nossos avós, os pais faziam, né? Ela tem que ser tratada de forma profissional. Hoje a pecuária não aceita mais amadorismo, então a gente tem que tratar olhando para os números. Primeiramente tem que ter gestão, né? Então a gente tem que olhar quanto que está sendo o custo da produção, a quanto está vendendo, qual que é a margem. A gente não pode mais trabalhar no achismo, então para o pecuarista hoje que não tem os números, primeiramente ele tem que saber como está o seu negócio, a sua fábrica de produzir proteína, que a fazenda é isso, né? Então, olhar muito para a parte de pastagem, produtividade, né? Olhar para a saúde e bem-estar animal também, que está tudo acoplado a isso, né? Sustentabilidade, então tudo isso é uma engrenagem. O pecuarista tem que olhar para os números, ver qual que é o custo de produção dele, como que ele pode produzir de uma forma mais barata, né, que tem um desembolso ajustado para sobrar margem no caixa, e assim ele sempre está escalando a sua atividade. Então Fazenda Nota 10 vai totalmente ao encontro disso. Fazer uma pecuária profissional, olhando para os números, olhando o que as melhores fazendas estão fazendo para a gente chegar aonde que a fazenda tem potencial de entregar de resultado. A pecuária brasileira passa por uma transformação. A ciência tem ajudado a entender como a produção pode reduzir os impactos e avançar em sustentabilidade. Na próxima jornada, vamos conhecer uma iniciativa do Rio Grande do Sul. É aqui, no Planeta Campo. Planeta Campo, patrocínio JBS.
A gente alimenta um futuro melhor. Apoio Infinity e SLC Agrícola.